A ponte de Wheatstone, ela é uma configuração em ponte que vocês já viram uma configuração em ponte de diodos, por exemplo, quando a gente faz um retificador de onda completa, tá? E, bom, a gente tem aí, por exemplo, vou colocar aqui dois pontos, vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, tá? Posso nomear esses caras aqui, apesar de não parecer, são resistores, tá? Então esse aqui, por exemplo, poderia ser o resistor R1, R2, R3 e R4, tá? E eu poderia colocar aqui um outro resistor aqui no meio, tá? Então essa ponte de Wheatstone, ela é uma ponte, é um modelo clássico de ponte de Wheatstone. Não é exatamente assim que a gente vai utilizar, mas é mais ou menos isso. Só para a gente entender o conceito. Vou chamar esse ponto aqui de X e vou chamar esse ponto aqui de Y, tá? E quando você estuda a ponte de Wheatstone, a gente tem uma situação, né, dessa ponte, onde a gente diz que ela está em equilíbrio. A ponte está em equilíbrio quando a gente tem algumas condições, onde a gente tiver a tensão entre os pontos X e Y, tá? Cadê meu laser? Tá aqui. A tensão entre esses dois pontos, se eu pegar aqui a multímetro e medir a diferença de potencial entre esses dois pontos, essa tensão tem que ser zero. Tá? Não estou dizendo que o potencial em X é zero e que o potencial em Y é zero. Tá? Ah, um detalhe, eu estou aplicando tensão nos pontos A e B. Tá? Aqui eu vou colocar. Bom, não vou dizer, não vou fazer nenhuma simbologia por enquanto, mas estou aplicando tensão nos pontos A e B. Tá? Então, aplicando uma tensão nos pontos A e B, a ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando a gente estiver medindo a diferença de potencial entre x e y for igual a zero. Tá? For igual a zero. 0 volts. Tá? Outra coisa, a gente pode sinalizar aqui uma corrente que não precisa ser esse sentido aqui descendo, pode ser descendo ou pode ser subindo, mas no caso o sentido não importa, porque quando ela está em equilíbrio, a gente diz que essa corrente I ela é zero. E é fácil de entender isso, porque se não há diferença de potencial entre dois pontos, não deve haver corrente circulando entre esses dois pontos. Tá? Então a gente tem aqui essas duas, não digo condições, mas consequências de dizer que essa ponte está em equilíbrio. Tá? E isso acontece, não vou deduzir completamente isso, mas isso acontece quando? Quando nós tivermos uma relação, né? Multiplicando aqui em cruz, né? Os resistores, então R1 vezes o R4 for igual ao R2 vezes o R3, tá? Então essa daqui é a condição para que a gente tenha o equilíbrio, ok? Se houver um desequilíbrio, vai surgir. Se houver um desequilíbrio, vai surgir uma diferença de potencial entre os pontos x e y e vai deslocar uma corrente de um ponto ao outro. Né? Se tiver algum elemento aqui no meio do caminho, né, vai surgir uma corrente elétrica circulando aqui. Tá? Porque, a princípio, se você olhar para essa montagem, você começa a ficar meio preocupado porque isso aqui não é série, não é paralelo, não é uma montagem esquisita, né? Então, com a existência desse elemento aqui no meio, né, se a ponte estiver em equilíbrio, esse elemento praticamente pode ser removido porque não tem corrente circulando. Se ela perder o equilíbrio, se ela começar a desequilibrar, o que a gente vai observar é que a corrente vai haver uma diferença de potencial entre os pontos x e y, né? Vai haver um potencial diferente em x e em y, tá? Qualquer milivolt de diferença já é suficiente para haver um deslocamento de corrente para um lado ou para o outro. Tá? Então bom, isso aqui é um princípio de funcionamento de uma ponte de Wheatstone. Isso aqui a gente utiliza quando a gente tem a necessidade de identificar a variação de resistência, só que não uma variação de resistência muito grande. A gente vai utilizar quando a gente precisar observar. E quando eu digo observar é sentir, né? De alguma forma captar uma variação discreta, bem pequenininha
de resistência elétrica, tá? E aí, o que eu comentei aqui dos tipos de sensores que a gente tem, faz muito sentido, né? Sensores que variam a resistência conforme uma grandeza que a gente está medindo. Então faz muito sentido a gente poder utilizar esse tipo de coisa, porque a gente vai conseguir sentir, né, variações pequenas, tá, de resistência elétrica. Então, em sensores, né, quando é que a gente utiliza? Tá? Uso, vou colocar aqui, ó, delta R pequeno. Só para dizer que é variação de resistência pequena, vai. Delta R pequena. Pequena variação de resistência. E, bom, a gente pode usar em célula de carga, a gente pode usar em sensor de temperatura, podemos usar aí em sensor de luminosidade, enfim, pensar em sensores que a gente tem aí que variam, que utilizam aí como base o princípio aí de transformar uma grandeza física que ele está medindo em uma variação de resistência elétrica, tá? E o circuito tradicional que a gente utiliza, então eu vou fazer novamente o desenho aqui de uma ponte. Se quando vocês fizerem desenho de quiser usar o desenho que normalmente eu utilizo, né, para o resistor, né, que é aquele quadradinho, não tem problema, tá? Eu vou fazer o desenho aqui de uma fonte de alimentação. Então, essa seria a tensão de excitação, né, da nossa ponte de Wheatstone, seria a tensão que eu estou utilizando para alimentar esse circuito, né? E um desses componentes aqui, vou colocar os nomes aqui, R1, eu acho que eu coloquei o R2 o de baixo, o R3 eu acho que eu tinha colocado aqui, tanto faz, né? Mas só para ficar padronizado. Com a aplicação dessa tensão aqui, tá? Vou colocar aqui, sei lá, V, aqui é o positivo. A gente pode pegar um voltímetro e colocar aqui no meio e a gente vai conseguir monitorar esse desbalanceamento entre esses componentes, entre esses resistores. Tá? Esse é um circuito tradicional utilizado. E aí, no caso, o nosso sensor, por exemplo, vou apagar aqui R4, vou colocar aqui, por exemplo, esse aqui é o meu sensor. E vou até colocar um símbolo aqui, colocar uma setinha aqui, para indicar que isso aqui é uma resistência variável. Tá? Então, um dos braços aqui dessa nossa ponte, ela vai ter um elemento sensor, que é um dispositivo que vai ter a variação de resistência conforme a variação aí de alguma grandeza física que a gente está querendo monitorar. No caso da célula de carga pode ser força, o peso, temperatura, luminosidade, enfim, pressão. Pode ter outros tipos de sensores aí que trabalham com o mesmo princípio e a gente pode utilizar essa configuração para verificar esse funcionamento. Tá? Bem, então pensando nesse modelo padrão, né, a gente pode, deixa eu passar um traço aqui, a gente pode tentar fazer uma análise, né? Eu removi o resistor que tinha colocado aqui no meio, porque o nosso objetivo não é analisar o circuito com o resistor aqui no meio. O nosso objetivo é fazer o seguinte, ó, vamos pensar da seguinte forma. Se eu tiver a relação R1 vezes sensor igual à relação R2 vezes R3, você concorda comigo que não vou medir tensão aqui, vai ficar zero essa tensão? Aí acontece uma variação de uma grandeza do meio ambiente lá, por exemplo, a célula de carga. Acontece uma deformação lá na célula de carga. Esse sensor aqui vai mudar a resistência elétrica dele. Se mudar a resistência elétrica dele, a gente vai começar a ver que vai mudar o potencial que tem aqui, a tensão nesse ponto. Se muda a tensão nesse ponto, então vai existir diferença de potencial entre esses dois pontos, o nosso voltímetro vai acusar uma variação. Essa variação pode ser positiva, né? A gente pode medir uma tensão num sentido e uma tensão no outro sentido, né? Dependendo de se esse ponto aqui vai aumentar ou vai diminuir esse potencial. Então a gente, de certa forma, a gente consegue sentir, né, ou captar a variação observada nesse sensor. Esse é o princípio de funcionamento.